Respeita o homossexual. Eles é que tem que nos respeitar. É o contrário. É o contrário. Eu não sou preconceituoso. Minoria. Que minoria? Dá exemplo de minoria. Negro. Qual a diferença minha para um negro? Qual a diferença minha para um negro? Me diga, ele é inferior a mim? O Joaquim Barbosa chegou lá como? Obama chegou lá como? É mérito. Eu não sou preconceituoso. Se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Ô, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. Maioria é uma coisa, minoria é outra. Minoria tem que se calar, circunvar a maioria. Acabou. Eu não sou preconceituoso. O que você faria se você tivesse um filho gay? Isso nem passa pela minha cabeça que tiver uma boa educação. Fui um pai presente, então eu não corro esse risco. Estão votando no macho, né? Eles não querem votar em boiola. Tudo que esses bichos têm para oferecer, as mulheres têm e é melhor. Eu não sou preconceituoso. Eu não entraria num avião pilotado por um cotista e nem aceitaria ser operado por um médico cotista. Olha, assim como você muda o comportamento de um garoto agressivo, você pode mudar o comportamento de um garoto que quer ter certos comportamentos que não estão de acordo com a minha linhagem. Acabou. Até o homossexual tem mãe. Eu não sou preconceituoso. E a Bolsa Família é uma mentira. Você no Nordeste não consegue uma pessoa para trabalhar na tua casa. Eu não sou preconceituoso. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais ia estuprar você que você não merece. Eu não sou preconceituoso. Não existe homofobia no Brasil. O povo, a sociedade brasileira não gosta de homossexual. Nós não perseguimos. Não existe grupos aqui no Brasil de caça de homossexuais. É que tem passeatas de orgulho gay. Estamos pensando em fazer uma passeata do orgulho hétero. Pensamos fazer isso aí, inclusive. Eu não sou preconceituoso. Eu não sou preconceituoso. Quando procuramos no dicionário o conceito de ideologia, encontramos o seguinte significado: sistema de ideias sustentadas por um grupo social, os quais refletem, racionalizam e defendem os próprios interesses e compromissos institucionais, sejam estes morais, religiosos, políticos ou econômicos. Conjunto de convicções filosóficas, sociais, políticas de um indivíduo ou grupo de indivíduos. Essas significações serão acrescentadas ao trabalho em que falaremos agora sobre a extrema-direita. Muitos acreditam que há apenas 3 grupos na divisão política: a esquerda, que acha que o governo deve controlar tudo, a direita, que acha que o governo deve só controlar o essencial, e entre esses dois, há o centro, que é apenas mais um time em campo, não tem uma posição clara definida, é apenas a forma geral do sistema. Mas 2 divisões ganharam força nos últimos tempos. Seria o caso dos extremos. Extrema esquerda, que prega a submissão integral da sociedade a uma ideologia revolucionária personificada num partido-estado, a extinção completa dos valores morais e religiosos tradicionais, o igualitarismo forçado por meio da integração fiscal, judiciária e policial. Já a extrema-direita propõe a criminalização de toda a esquerda, a imposição da uniformidade moral e religiosa sob a bandeira dos valores tradicionais, a transmutação de toda a sociedade numa militância patriótica, obediente e disciplinada. A extrema-esquerda só se diferencia da esquerda por uma questão de grau, mas ambas usam, em última instância, ao mesmo objetivo. Já a extrema-direita e a direita, mesmo quando seus discursos convergem no tópico dos valores morais e do anti-esquerdismo programático, acabam sempre se revelando incompatíveis em essência, materialmente impossível praticar ao mesmo tempo a liberdade de mercado e o controle estatal da economia, a preservação dos direitos individuais e a militarização da sociedade. A ponta-direita, como a extrema-direita também vem sido chamada, se originou na França após a Revolução Francesa. Se recusou a aceitar a República Francesa e apoiou uma contra-revolução para restaurar a monarquia francesa em sua aristocracia. Esse grupo é comumente associado com ideias nacionalistas extremadas, xenófobos, racistas, fundamentalistas religiosos e uma visão reacionária. Muitos movimentos desse grupo têm buscado a opressão e genocídio contra grupos de pessoas com bases na sua suposta inferioridade. A extrema-direita tem na sua história o favorecimento para uma sociedade elitista, baseada na crença da legitimidade do domínio de uma minoria supostamente superior sobre a massa inferior. Suas políticas geralmente envolvem posturas anti-integração e anti-imigração,
contra grupos que são considerados inferiores e indesejáveis. Sua opinião é que certos grupos étnicos, raciais, religiosos deveriam ficar separados e que os interesses do próprio grupo devem ser priorizados. Atualmente, esse grupo está em ascensão no mundo e acaba encontrando muitos apoiadores na internet. Podemos ver o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que com suas ideias conservadoras que o fizeram chegar ao poder. Vemos também uma tentativa na França, com a candidata à presidência Marine Le Pen, que acabou não ganhando a eleição, mas cativou muita gente com as suas ideias que agradavam o pessoal da extrema-direita. E temos exemplos em mais lugares do mundo. No Brasil, ideias assim conservadoras e de extrema-direita são amplamente discursadas pelo deputado federal Jair Messias Bolsonaro, eleito pelo Partido Progressista. Você é de direita ou esquerda? Por quê? Sou de direita porque eu entendo a associação da direita com a conservação. E a da direita com a revolução, ou seja, com a destruição das bases nas quais a sociedade está sentada. Olha, eu nem sei se eu sou direita ou esquerda, eu sou pelo certo, sabe? Agora, o que eu acho atualmente, eu nem gosto de falar, porque tenho até medo de falar. Nenhum dos dois. Uai, gente, eu não tenho posicionamento, eu acho que acaba que no final todo mundo joga bola junto, sabe? Cara, eu vou falar pra você, eu não sou muito ligado em política, de verdade, tô com 23 anos, até hoje eu sempre esqueço que é esquerda, direita e esquerda. Eu não digo que eu sou direita ou de esquerda, porque eu acho que você, segmentando, você desune o que é a proposta de um Estado-nação. O que você pensa? Por quê? Porque eu sou direita, então vai pra direita, tudo pra direita. Eu me considero de direita, porque eu sou a favor da família, dos bons costumes, da família íntegra. Tem que ter uma mudança radical. É o tal negócio, política comigo não é meu forte, um saco de política, até porque também não vale a pena mais conversar, não voto em safado mais nenhum não. Você acha que seu posicionamento é ideológico? Bom, minha ideia é melhorar o Brasil, por ter que ter um homem, um candidato de caráter para poder assumir a nação. Não, justamente por eu não ter um posicionamento definido. A ideologia é uma coisa de cada um. O que eu penso, o que outro pensa, pode ser considerado uma ideologia. Tudo é ideológico, não tem nada fora de uma ideologia. E com certeza é um posicionamento ideológico com base no que eu sinto e que eu entendo. Fico indefinido sobre isso. Acho que sim, com certeza. Porque pela minha idade já vivi muito. E já formei, já passei por várias fases da vida, da política brasileira, de modo que eu firmei o meu conceito. Também não posso nem te responder, que eu não sei nem o que significa. Ideologia é o quê? Ideias. E o que você acha do Bolsonaro? Eu acho que ele acaba colocando umas visões muito tradicionais que já não estão mais em pauta hoje em dia, sabe? Parece que a gente parou no tempo, assim. Pra mim, até meu genro gosta dele, que é militar, né? Ele é militar, ele é um dos melhores mesmo. Gosto dele. Acho ele muito fofo. Fala muito e não faz nada. Eu acho que o Bolsonaro é uma pessoa que defende uma casta muito centrada. Ele é um cara meio radical nas ações, nas palavras, mas, bom, acho que não prejudicando ninguém, acho que pode ser considerado uma pessoa, entre aspas, boa. Babaca. Completo babaca. Eu acho que o Bolsonaro tem posições extremamente exageradas e por isso, por ser uma espécie de caricatura, ele tem uma certa apelo popular. E esse que é o perigo. Eu não tenho críticas a ele, mas não gosto de muitas coisas que ele fala, que ele define. Mas ele poderia ser, já que é para falar do lado da política, ele poderia ser até um bom presidente. Olha, é uma incógnita, na minha opinião. Olha, eu já passei por muitas coisas na minha vida. A Revolução de 64, eu casei em 67, numa ditadura que é uma coisa terrível para quem está no caminho errado. Esse aí é o candidato que eu ainda vou votar, por incrível que pareça. Vamos voltar lá atrás do que eu falei, né? Que eu sou meio fora de política, mas acho que é a minha luz no fim do túnel, eu acho.
Eu acho, é ele que vai levar o meu voto. Porque eu tô vendo aí, eu não entendo muito, mas eu vejo que ele é bem radical mesmo, ele quer mudar mesmo, entendeu? A política hoje, como eu falei, ela está virada. E Bolsonaro, mais conhecido como Bolsomito, é uma pessoa que vai mudar. Ele não é contra gay, ele é contra os maus costumes, o que está sendo pregado na escola. Ele não é contra a cota racial, ele é a favor dos direitos iguais para todos. Então, assim, tem que ter disciplina, tem que ter ordem. E só com ele no poder, meu nome é Bolsonaro e eu voto em 2018 para Bolsonaro. Não é repressão, é disciplina, organização. Não combina nada com meus pensamentos, com a minha ideologia de vida e eu, se fosse o último candidato, não votaria nele nunca. Jair Bolsonaro é conhecido por seus posicionamentos polêmicos. Porém, o que mais repercutiu na mídia e que trouxe fama ao deputado foi sua posição contra o material de combate à homofobia, o famoso kit gay, que seria distribuído nas escolas públicas do país. O parlamentar sempre faz questão de reforçar que não é homofóbico, que nada tem contra a comunidade LGBT e que é apenas contra a distribuição do tal material. Mas, através de seus discursos, ficamos sabendo que isso não é bem verdade, e é isso que queremos analisar a seguir. Analisaremos, portanto, 2 vídeos. Um em que o parlamentar discursa na Câmara dos Deputados contra o kit gay e outro, publicado no seu canal no YouTube, em que ele se defende das acusações de homofobia. Nas 2 falas, queremos identificar como as palavras adotadas por Bolsonaro não só marcam seu discurso ideologicamente, como também o caracteriza como homofóbico, uma vez que legitima as estruturas heteronormativas da sociedade. O governo está inoculando nas escolas, junto às crianças, por que não dizer junto às criancinhas, de 5, 6, 7 anos de idade, que ser gay é normal. Repito aqui, não tem nada a ver com o homossexual. Eu quero que eles sejam mais do que felizes, quero que sejam felicíssimos, mas por favor, não queiram impor esse comportamento dentro das escolas com desconhecimento dos pais. O discurso nesta data, 1º de abril, cai perfeitamente na sua política mentirosa, que não cansa de atacar, de perseguir as famílias no Brasil. E de onde é que vem isso tudo? Vem do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, que estava à frente da secretaria há pouco tempo, a senhora Maria do Rosário. A tropa é ligada à família, e não é apenas evangélico não, é gente da segurança pública, tem até ateus ali. Isso interessa a todo mundo, para que ela venha se explicar sobre essa sanha homoafetiva nas escolas, e tomar providência no sentido que as criancinhas nas escolas, elas sejam esquecidas por esse governo, não as embosquem, de modo a incentivá-las a ter comportamento que seu pai e sua mãe não concordem. Muito obrigado, senhor presidente. Bolsonaro afirma que o governo, através do kit gay, está inoculando nas crianças a ideia de que ser gay é normal. Mais à frente, o deputado também fala que essa política persegue e ataca as famílias do Brasil. Finaliza pedindo que a Comissão dos Direitos Humanos explique essa assanha homoafetiva ocorrendo nas escolas. Bom, a fala de Bolsonaro é clara. Porém, é interessante perceber como ele constrói seu discurso a partir de uma escolha lexical pensada não para atacar ninguém diretamente, mas para deixar claro seu posicionamento. Inocular, por exemplo, já transmite uma ideia de que é uma transmissão de algo ruim ou danoso. Inocular o que, então? A ideia de que ser gay é normal. Aqui, ele deixa evidente que considera ser gay uma anomalia. Por sua vez, atacar e perseguir são verbos que transmitem a ideia de conflito, ameaça, vilões, que no caso seriam os homossexuais, e vítimas, a sociedade brasileira. Van Dijk afirma que discurso e poder estão interligados. Não há discurso sem poder, nem poder sem discurso. Sendo assim, Bolsonaro usa de seu discurso e sua posição social para legitimar estruturas de poder que são opressivas a minorias, nesse caso especificamente a comunidade LGBT, mesmo sem atacá-las diretamente, pelo menos nessa fala. De pessoas mais variadas possíveis, estavam lançando um material escolar que passou a ser conhecido como kit gay. Bem, entrei nessa briga. Por quê? O material escolar era para ser distribuído para criancinhas a partir de 6 anos de idade
em escolas públicas do Brasil. Ou seja, meninos e meninas de 6, 7, 8, 9 anos de idade passam a assistir filmes, a verem livros e verem cartazes, 2 homens namorando, ou 2 meninas se beijando, para, segundo eles, combater a tal da homofobia. Logicamente, não poderia concordar com este material para tal faixa etária e entrei mergulhei de cabeça contra esse material. Eu não tenho nada a ver com o comportamento de quem quer que seja. Se o homem e a mulher resolver mais tarde ir morar com um companheiro, formar um par e morar com aquele do mesmo sexo, vai ser feliz. Agora, não podemos admitir que, por omissão nossa do parlamento, crianças se tornem homossexuais ou tenham esse comportamento homossexual no futuro por influência da escola. No segundo vídeo, Bolsonaro tem por objetivo se defender das acusações de homofobia. Primeiramente, ele começa explicando que essas acusações vieram do seu combate ao kit gay. Porém, o mais interessante está mais para o final do vídeo. O deputado diz: eu não tenho nada a ver com o comportamento de quem quer que seja. Se o homem e a mulher resolver mais tarde ir morar com um companheiro, formar um par e morar com aquele do mesmo sexo. Queremos chamar sua atenção para a ênfase dada à palavra par. Perceba que o parlamentar não fala casal. Todos sabemos que um par é diferente de um casal. Isso marca claramente seu posicionamento em relação aos casais homoafetivos. Não os considera casais. Bolsonaro, fazendo suas considerações finais sobre o material de combate à homofobia que seria distribuído nas escolas, encerra o vídeo dizendo: eu acho, assim como eu, nós não queremos chegar em casa e encontrar nosso filho brincando de boneca por influência da escola. Queremos que o moleque cresça saudável, aprendendo na escola física, química, matemática, biologia, etc. E vá ser alguém no futuro que seja útil à nação como um todo. A opção sexual dele não cabe a nós. Observem a construção desse discurso. Em nenhum momento o deputado fala explicitamente que homossexuais são doentes, inúteis ou que escolheram ser como são. Talvez fosse muito chocante ouvir isso diretamente, mas a ideia está presente através de uma escolha muito bem pensada das palavras utilizadas. Então, se pensarmos a homofobia como sendo a atitude de submeter homossexuais à condição de inferioridade e anormalidade, partindo de uma lógica heteronormativa, Bolsonaro, apesar de todo o floreio no seu discurso, poderia ser considerado homofóbico? Desde 2014, um grupo de pessoas pró-intervenção militar estão acampadas em frente à área do Exército na região do Ibirapuera, em São Paulo. A integrante do grupo Adiel foi visitar o acampamento Posto de Resistência Mário Cosel Filho e lá conversou com alguns dos intervencionistas, dentre deles, Gil Firmino. Nesse momento, analisaremos o discurso de Gil Firmino. Em suas palavras, ele é guerreiro e intervencionista do Posto de Resistência Sargento Mário Cosel Filho. O acampamento, instaurado desde julho de 2015, tem como objetivo a intervenção militar. Estou transmitindo para você uma informação e você vai chegar à sua conclusão. Na escola, por exemplo, eu pesquiso muito, tá? Então tudo que eu falo é porque eu já tirei o bumbum da cadeira e fui olhar. Eu vejo na periferia, eu falo periferia pelo seguinte: quem mora aqui tem problema do quê? Aqui é o paraíso. Aqui o metro quadrado mais caro do mundo de terreno, 1,12, né? Então o que acontece? A periferia tem pai e mãe que manda o filho para a escola, você pensa que é para estudar? É para comer. É pela merenda. Porra, tá certo isso? Tá assustada não? Aqui todo mundo é opressor. Que é um grande amigo nosso, é irmãozão. Não é intervencionista. Não é intervencionista, mas tá aqui, tá se sentindo bem. Eu sempre fui bem recebido onde ele tá. Tá ele quase sempre... também, né? Tá quase. E mesmo com os debates apimentados. Não sou contra não. Percebe? Ele não é intervencionista. Está visitando aqui, nós temos o maior prazer do mundo em receber. O nosso amigo aqui também não é intervencionista, mas é simpático à causa. Eu também sou muito, nossa. E ele, entendeu? São simpáticos à causa, é questão do respeito. Também é muito bem-vindo aqui. É isso que nós queremos, todo mundo receber todo mundo. De verdade. Ele é intervencionista. Veja a semântica, velho. Você ouviu extrema direita, né? Mas não ouviu extrema esquerda.
Extrema esquerda, Você nunca ouviu. Já passou pessoa com camisa do Lula, dizendo, passou xingando, não aconteceu nada. O que acontece com alguém, por exemplo, na sua faculdade com uma camisa do Bolsonaro? O que acontece com a pessoa? A pessoa vai ser muito julgada. Hã? Ela vai ser muito julgada. Não, já aconteceu, foi agredido fisicamente. E a direita que é extrema? Então, como você vê isso? Não, mas... Depois de algumas ideias apresentadas, Ju Firmínio diz que está apenas transmitindo uma informação para que a ouvinte tire sua própria conclusão. Porém, o discurso do orador é construído de tal forma que estratégias argumentativas são colocadas no intuito de convencer. Logo, não é apenas uma transmissão de informação. Ju Firmínio se empenha ao tentar convencer a ouvinte sobre sua ideia. Duplicação de rodovias. Se eu perguntar, alguém saberia me dizer 5 ou 6 rodovias? Eu digo todas que foram construídas, duplicadas na época dos generais. E o melhor general que teve foi, que chama Emílio Garrastazu Médici. Esse desbravou os 2 Mato Grosso, dividiu o Goiás, criou o estado de Tocantins. O SUS, Sistema Único de Saúde, que muita gente não sabe, foi criado na época dos generais. Eles acabaram com o analfabetismo, é bom que saibam. O de ciências... Foi em que ano isso? Que você estudou lá? Foi na época da ditadura? Não, a ditadura... Da ditadura não, do regime militar, desculpa. Obrigado. A ditadura, que não era ditadura, durou até 85. Quando é perguntado o que é intervenção militar, ele primeiramente diz que nunca houve ditadura militar, houve um regime militar. Segundo ele e seu grupo de colegas intervencionistas ou simpatizantes do movimento, esse termo ditadura militar brasileira foi criado pelos inimigos, a esquerda. Regime militar, na visão do grupo, foi um período de muito avanço econômico, de grandes obras importantes do progresso e de ordem. Para mim, hoje a esquerda é constituída por bandidos, canalhas. Eu não tô bravo não, tá? Uhum. Que usa ideologias com outro sentido. Sim. Esquerda. Quem está usando esquerda hoje? Os coitadinhos que foram torturados num regime ditatorial. Deteceu o maior ladrão do Brasil. Dilma, Lula, tá tudo roubando. Eu sinto muito você se deixando. Não, como eu falei pra você, eu tô aqui neutra. A ditadura, eu fui torturado. Eu fui muito torturado. Porque eu queria jogar bola, jogar peão, mas eu tinha que estudar em uma escola muito boa. E eu, que era um vagabundinho, como toda criança... Questionado sobre os inúmeros relatos de tortura ocorridos na época, foi dito que somente vagabundos, bandidos e estupradores eram mortos e torturados. Ele ainda diz que a única tortura sofrida na época da ditadura foi a de ter de estudar. Apesar da tentativa de formular um discurso, segundo ele, neutro, é clara a intenção de Ju Firmínio de passar a verdade dele para o ouvinte. Eu, particularmente, até gosto de conversar com o pessoal da esquerda, se eles quiserem conversar. E, inclusive, temos propostas para distribuição de renda e riqueza, sem gastar dinheiro. Embora afirme que até conversa com pessoas de esquerda e que, independente de ser de esquerda ou de direita, o povo precisa se unificar, ele chama em vários momentos as pessoas de esquerda de inimigos. Segundo Koch, referenciação aparece como uma operação que realizamos quando usamos ou criamos uma situação discursiva, ou seja, a forma em que nomeamos algo é vista como objeto de discurso. Desse modo, a referenciação também funciona como um instrumento discursivo, como um instrumento de argumentação em pontos de vista. Por exemplo, quando Ju Firmínio utiliza o termo inimigos para se referir à esquerda, ele está marcando seu posicionamento. Portanto, o discurso do intervencionista faz uso da referenciação para expor sua visão de mundo.